Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Rodrigo Mota aqui mais uma vez para chegar no nosso grandíssimo, carinhoso, né? Nossa casa aqui do nosso The Kickoff Show que chega ao fim da sua temporada regular, né? A gente falou na semana passada da a última, né? A derradeira semana 18. Ela chegou sim ao fim, né? Então, inclusive aí um abraço para Scott Hanson do NFL Red Zone aí que fez a boa pra gente aí. O pessoal da Star Plus aí também, nossos companheiros aí fazendo a transmissão em português também. Patrocina nós aí, tamo junto. É... Mas enfim, né? Chegamos sim ao fim da temporada regular. Conhecemos os nossos classificados da pós-temporada, as nossas 14 equipes aí que vão disputar a pós-temporada que começa agora, já nessa semana agora, então sem folga aí, apenas para dois times aí que passaram. Mas é isso, né? Para tecer sobre tudo isso, não poderia estar mais bem acompanhado. Everton, um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Bora falar sobre essa semana louca que aconteceu aí de NFL. Exatamente. Essa semana a gente teve aí times, né, no encerramento da semana 18, né, times que há 5 semanas atrás eram apontados com 99% de chances, não se classificaram. Na verdade, foi um só, né? Jacksonville É, Jaguars aí conseguiu essa façanha de perder a liderança na última semana, mas, enfim, os playoffs estão maravilhosos e a gente está indo aí para o terceiro, quarto ano com 7 classificados, né? Então, enfim, então tá interessante pensar nas possibilidades aí dos jogos, porque agora as variáveis elas são muito mais sensíveis, né? Mas vamos falar sobre isso tudo a partir de agora. exatamente, perfeito. Bom, então são 7 classificados por conferência, né? A gente estava na semana passada com 3 vagas em aberto na AFC e 2 na NFC. Essas vagas foram preenchidas. Os classificados dessa temporada para a AFC foram Baltimore Ravens, Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, Houston Texans, surpreendeu aí vencendo, desbancando o Jacksonville Jaguars. Exato. Depois nós temos Cleveland Browns, uh, Miami Dolphins e Pittsburgh Steelers, o último classificado derradeiro aí, conseguiu a sua vaguinha. Só passando rapidinho pelos resultados, os Browns jogaram um jogo que não valia nada, né? Os Steelers venceram os Ravens, né? Um placar que a gente estava apostando um pouco improvável, mas enfim, a equipe venceu e conseguiu, né, contar com a derrota de Jacksonville, que acabou sendo derrotado pelo Tennessee Titans, né? Que acabou desclassificando a equipe. Como consequência, o Houston Texans também teve um confronto direto contra a Indianapolis e aí venceu a sua partida para poder se classificar. Os Bills também venceram os Dolphins, né? Inclusive os Bills que estavam na semana passada na 7ª posição, tinham até possibilidades de não ficar, né? Não se classificar, dependendo de uma combinação de resultados, e passou em segundo, né? Pulou de 7º para segundo aí, deu um belo salto aí nessa última jornada de temporada regular. Então esses foram os classificados da AFC, o Jacksonville Jaguars aí que estava numa boa posição acabou deixando escapar, né? Acho que surpreendente, né, Evio? Começando a falar deles aí, que acho que foi a grande surpresa, talvez, aí da rodada, da última rodada de temporada regular. Eu acho que de todos os times aí, o impensável mesmo era imaginar que o Jacksonville não classificaria, mas aí vai deixar um confronto direto de divisão contra um time forte que é sim o Titans, por mais que o Titans não foi bem, não tinha chance de classificação, mas deixou para, né, pagar para ver aí no final e realmente né, se deu mal, né, perdeu aí 28-20. Um jogo que foi dominado e assim você entra na reta final com tudo. O Jacksonville Jaguars chegou a postar sobre tipo assim, em breve os Ingressos na tickets. pós-temporada, Exatamente. Então assim, e eles não estavam errados em pensar desse jeito, mas foram muitas derrotas consecutivas. Eu estou tentando puxar aqui agora. Quantas foram? Acho que foram 4 ou 5 derrotas seguidas, assim, um negócio absurdo, né? Sim, E aí realmente contra isso, né? inadmissível, né? Contra isso não tem o que fazer, né? E aí você vai deixar para o teu rival de conferência, que não é um time ruim, que é um time que se atrapalhou, que foi o Tennessee Titans, né? Foi o que aconteceu. E aí o que acontecia? O Jaguars precisava vencer, Colts e Texans jogaram um contra o outro. Quem vencesse na derrota dele se aproveitava, Sim. né? Melhor para o Texans, que inclusive aqui também já dá um roteiro, né, de cinema, porque é o primeiro ano do técnico do Texans Uhum. e é o primeiro ano do quarterback, né? Então, assim, isso é a primeira vez na história da NFL que tá acontecendo, né? Um técnico novato
no time e um quarterback novato indo para os playoffs. Então isso aqui é muito precioso. O que a gente está vendo aqui é maravilhoso. E para não terminar o roteiro, aproveitando já o Tennessee Titans aqui, o Houston Texans, vai jogar contra o Cleveland Browns, né? Que ambos tiveram de Deshaun Watson como quarterback. Não joga a partida pelo Cleveland Browns, vai ser o Joe Flacco, que é invicto ou em wildcards, aproveitando também, 5 vitórias. É o quarterback que mais venceu em wildcards, na verdade nunca perdeu, são 5 vitórias para esse gênio que venceu aí o Super Bowl, inclusive. Então, assim, é um playoff cheio de combinaçõezinhas de enredos interessantes. Aí esse já é o primeiro que a gente pode comentar já. Perfeitamente. Eu também acho que essa temporada, esse playoffs, talvez seja o que mais podemos ver as coisas acontecerem, mais zebras podem aparecer. Né? Acho que é um cenário aí que coloca aí bastante possibilidades, né? Várias equipes jogando bem, até mesmo a gente vê pelo cenário da AFC, né? O Buffalo Bills estava em sétimo, pulou para segundo. Né? Então, assim, mostra que tá tudo muito embolado. Tirando o Baltimore Ravens ali na AFC, que despontou um pouquinho mais, já tinha garantido a folga da primeira semana, e até mesmo perdeu, né? Jogou com as reservas, é verdade, mas né, mostra que acho que existe um equilíbrio muito grande e acho que a gente pode ver, quem sabe, algumas peripécias aí nessa próxima semana. Bom, falando dos classificados da AFC também, a outra equipe que também tinha implicações aqui, das outras que não estavam garantidas, né? For a divisão da AFC East, né? Que foi do Buffalo Bills e o Miami Dolphins. O Buffalo Bills estava em sétimo, jogaram entre si essas duas equipes. Melhor para Buffalo, que venceu. Miami continua só com uma vitória, com times acima de 50%, né, de taxa de vitória, que é um número muito preocupante, né? Mais entrando na pós-temporada. E enfim, né? Acho que também uma surpresa aqui, né? Miami deixar escapar. Óbvio, o calendário não foi fácil, mas preocupa essa situação da equipe não conseguir vencer equipes de campanha positiva? Com certeza, né? Afinal de contas, perdeu os jogos de maneira ineficiente, né? A semana retrasada perdeu de 56 pontos o Baltimore Ravens. Tipo, isso é impensável, né? Um time que, se ele já tivesse classificado, líder da divisão, ok, talvez não importasse tanto. Aí o que acontece? Jogou lá para a última semana, que foi essa no caso, a liderança de divisão. Ah, estava classificado pela campanha, beleza, mas perdeu a divisão, não joga E em a oportunidade casa. de jogar em casa, exatamente. Isso E também. o Dolphins talvez seja o time mais sensível por isso, porque o Hard Rock Stadium ele já é projetado para o time da adversário ficar no sol, nos jogos à tarde, aquela coisa toda. Isso tudo é pensado. Todos os estádios são assim. Sim. Aí agora o que vai acontecer? Um time da Flórida que vai lá do calor o ano inteiro, vai ir para Kansas com a possibilidade de jogar o jogo mais frio da história da NFL. Não é o jogo do ano, é da história da NFL. A previsão está apontando. E aí vai jogar no frio contra Kansas, que tá lá, né? Tá mais habituado. Então, assim, se o Dolphins já não tá essa semana inteira lá se habituando a esse clima é, ártico aí em que tá rolando em Kansas, é um problemão. Porque, assim, se o jogo fosse. Se esse mesmo confronto fosse em Miami, eu diria tranquilamente que eles eram favoritos agora. Eles não são mais. É. Sabendo que o Miami foi melhor que o Kansas durante a temporada, né? Por mais que teve esses repercalços de não vencer os times positivos, mas eu tinha muito mais confiança. Agora jogando fora, viajando, na tundra aí de Pois é, Kansas. né? A expectativa é de que seja uma temperatura de menos 20, menos 30, né? Não É, vou lembrar agora porque tinha os Fahrenheit ali envolvidos, mas é para ser um jogo justo. muito frio. Então, acho que com certeza isso é uma coisa que impacta completamente. Ainda mais o estilo de jogo de Miami, né? Que é um jogo que gosta de passar a bola, gosta das jogadas explosivas, o passe fica mais limitado, principalmente se estiver nevando, né? Que existe, obviamente, essa possibilidade se tiver um clima de chuva, né? O que favorece Miami ainda nesse confronto é que o jogo corrido também é bom, né? A gente não pode Verdade. esquecer do Mostert e do Etienne, mas ainda assim, né? Tá todo mundo fora do seu quadrado, literalmente, né? Sim. Jogar em Kansas é um estádio muito barulhento. Hoje figura como o segundo mais barulhento da NFL porque o estádio do Seahawks passou. Mas assim, a gente tá falando de detalhe, né? De um pontinho lá nos decibéis e tal. Então, assim, é um estádio muito barulhento. Kansas é muito bom jogando em casa. Vai jogar no frio, né? E vem dessa sequência ruim que, né?
o Miami só jogou no primeiro tempo contra Buffalo. No segundo tempo, quase não correu, não ficou com a bola, né? Não produziu quase nada, sendo que os Bills foi até uma coisa que a gente comentou, né? Que os Bills eles têm um vício de entregar a bola, né? Então Sim. teve interceptação, teve fumble e ainda assim não venceu esse Né? jogo. Então, Aí vai jogar agora contra o Patrick Mahomes e companhia limitada. Enfim, é uma uma tarefa difícil, curiosidade que tá? a gente puxa também, já aproveitando desse tema, Tua Tagovailoa, né, 0-4 em jogos com Jogos no 45 frio. graus, né? Isso é Fahrenheit, então aí menos de 10 graus aí, Isso. basicamente, né? Então não conseguiu vencer um jogo em temperaturas amenas, né? E a temperatura do kickoff aqui tá a expectativa de 10 graus Fahrenheit, né? 32-0. 10, então deve ser uns menos 10, menos 15 aí mais ou menos, então enfim, é uma conta aí que a gente teria que fazer. Mas, independente disso, né, acho que não é um cenário muito favorável e, enfim, Miami deixa a oportunidade de escapar, né, já que poderia ter vencido e pelo menos esse primeiro joguinho jogar em casa e evitar o Kansas City Chiefs também, né, porque passaria em segundo lugar, né, e acabou deixando essa peteca cair pro Buffalo Bills aí matar no peito. Enfim, né? Equipes que não passaram da AFC, Jacksonville Jaguars, que a gente falou, o Colts também tinha chances, né? Mas acabou perdendo no confronto direto para Houston, né? Poderia ser aqui um jogo que inclusive foi bem disputado, né? A equipe de Indianapolis poderia ter passado aqui no lugar, porque independente da derrota de Jacksonville, poderia colocar qualquer uma das equipes que vencesse naquele confronto direto, mas enfim, não foi o caso, melhor para Houston aí, que também faz história aí com essas novas adições da franquia. Bom, virando a chave aqui falando da NFC, nós também temos os nossos 7 classificados definidos. São Francisco 49ers já tinha garantido a sua vaga, né? Na primeira colocação, já tinha esse primeiro seed garantido. Dallas Cowboys venceu, passou em segundo. Detroit Lions venceu, passou em terceiro. Tampa Bay Buccaneers conseguiu assegurar a NFC Sul num jogo de 9-0. Não foi lá das melhores coisas, mas enfrentou o frágil Carolina Panthers. Independente disso, fez o seu trabalho, conseguiu carimbar a vitória 9-0, garante a divisão e a vaga para a pós-temporada. Philadelphia Eagles perdeu, né, num jogo muito surpreendente para o New York Giants, né, que foi um jogo muito bom da equipe de Nova York, mas enfim, Philadelphia também, depois que viu que a vaca tinha ido para o brejo, poupou seus titulares e acabou ficando com a quinta colocação. Sexto lugar, Los Angeles Rams, que já tinha garantido a sua vitória na semana passada e venceu também nessa semana, né, o confronto contra o 49ers. E o Green Bay Packers, o nosso último classificado, que dependia apenas de si para poder se classificar, né, venceu o Chicago Bears aí. Enfim, acho que aqui dentro do script, né, Ev? Nada muito fora do que a gente imaginava. Acho que todos aqui acabaram pegando as suas vagas aí que a gente previa na semana passada, né? Nossos palpites. Sim, sim. Na verdade, eu imaginava que o Green Bay não fosse vencer o Bears. Ah, verdade. Isso. Eu achei que o Green Bay não ia vencer o Bears porque o Bears, né, com aquele monte de essa sequência ingrata aí que tá carregando, mas não produziu, enfim. E aí, né, ele só precisava vencer. Green Bay Packers agora tá nos playoffs e contra o Cowboys, e historicamente tem uma outra vantagem aí, né? Historicamente nos playoffs o Packers é um dos times que tem eliminado os Cowboys aí na última década, então não acho que Verdade. isso vai acontecer. Mas, por exemplo, o Bill Belichick saiu dos Patriots, não é novidade para ninguém, e por algum motivo tem gente cotando eles nos Cowboys. Então, assim, cara, o Cowboys classificou o líder da divisão, segunda melhor Segundo campanha, lugar, né? e ainda assim estão pensando em trocar o técnico. Então, assim, é uma pressão. Jogar no Cowboys é uma pressão muito Com diferente, certeza. talvez até desnecessária. Né? Então, assim, você vai pegar o Mike McCarthy, aí vem outro roteiro de filme, né? Mike McCarthy era técnico do Green Bay Técnico dos Packers, Packers, venceu o campeão do Super Super Bowl. Bowl, inclusive, e agora tá no Cowboys e vai jogar um contra o outro. Então, assim, é mais um incremento aí. As estatísticas não jogam contra, mas tem que lembrar que nessa sequência vitoriosa, quem era o técnico do Packers era o Mike McCarthy, agora não é mais, mas enfim, a gente precisa entender, né? Porque é um jogo de 53 contra 53, né? Jogadores aí que se enfrentam 11 contra 11 dentro do campo. Enfim, minha confiança é que os Cowboys vençam, mas a gente só vai saber quando acabar o jogo. Exatamente, só acaba quando termina, né? Como diria o nosso popular ditado aí.
As equipes que tinham possibilidades, né? A Seattle Seahawks venceu, mas depende de derrota de Green Bay para poder se classificar. Green Bay venceu, então acabou eliminando as possibilidades. Os Vikings precisavam vencer, acabaram sendo derrotados pelos Lions, né? Que foram com seus titulares, inclusive, né? O Sam Laporta saiu machucado, uma lesão que pode preocupar, né? Um jogador que tem grande impacto na temporada, né? O calouro aí, tight end, da equipe. E depois tínhamos o New Orleans Saints também, né? Mais duas equipes vivas, né? O New Orleans Saints e o Atlanta Falcons. As duas equipes jogaram entre si. Os Falcons poderiam vencer a divisão se contasse com o tropeço de Tampa, que não aconteceu, né? Tampa venceu. Aí Carolina não foi um jogo muito bonito, é verdade, né? Teve um jogo, ficou disputado basicamente em aberto até o fim, né? Porque foi apenas 9-0, um touchdown poderia mudar o rumo das coisas lá, mas acabou que Tampa conseguiu garantir essa classificação. E esse confronto direto, né, poderia classificar uma das duas equipes como líder da divisão. Não aconteceu. O Saints ainda tinha uma remota possibilidade, dependendo se Green Bay perdesse, se Seattle perdesse, mas acabou que Green Bay venceu o seu jogo. E Seattle também, né? As duas equipes acabaram vencendo, então acabaram eliminando a equipe da classificação. Então é isso. Nosso estágio está montado, né? As equipes estão aqui, os nossos sétimos, lembrando que as primeiras colocadas, né, Baltimore Ravens e 49ers, descansam nessa semana, voltam a jogar na semana seguinte. Agora, aqui a gente comentou, deu uma pitada sobre os enredos que nós temos. E nós temos muitas histórias muito legais, né? Primeiro de tudo, a gente tem que falar sobre Detroit Lions se classificando e Cleveland Browns, né? Seria, né, a sociedade, né, os derrotados, né, Cleveland Browns e Detroit Lions. Já imaginou um Super Bowl entre essas duas equipes? Não, Seria, é o Super Bowl do povo. o Super Bowl do povo, perfeitamente colocado, né? Né? Só Mas existem dois aqui, times da NFL 0-16 na história, que é sim, justamente o Lions duas vezes, né? Acho que foi duas vezes, né? e, E o e, o, Cleveland e o Browns. Cleveland Browns. E agora os dois estão classificados pela primeira vez com a mesma campanha, 11-5. Olha só, né? Joe Flacco Então, jogando assim, bem, Joe Flacco né? jogando bem, com Voltando certeza. ressurgindo das cinzas para poder jogar bem. Exato. Mas a Então, assim, verdade é que esse assim, é o Super Bowl do povo. Ponto final, né? Não seria tem o que muito falar. legal. Seria muito legal, né? Mas assim, pra gente falar um pouquinho sobre o que tá por vir. A semana da NFL começa nesse sábado, teremos 2 jogos no sábado, 2 jogos no. Aliás, 3 jogos no domingo e 1 jogo na segunda, né? Isso. Aqui a gente tem Wild Card, Texans e Browns jogam no sábado, Chiefs e Dolphins jogam no sábado, Bills e Steelers no primeiro horário de domingo, Cowboys e Packers no segundo, Lions e Rams no prime time do domingo, né? Mas aqui também, óbvio, todos são jogos isolados aqui. E na segunda-feira, nosso Monday Night Football, último Monday Night Football do ano, né? Porque não teremos mais jogos na segunda? Não. Teremos só esse último jogo de segunda-feira, É. Tampa Bay Buccaneers e Philadelphia Eagles. Mas aqui, desses jogos aqui, Eve, quem você acha aqui que pode aprontar nesses jogos aqui? Porque é óbvio que a gente tem os seedings aqui e seria redundante a gente falar que os melhores colocados passariam porque é lógica, né? São as equipes que apresentaram melhor campanha na temporada regular. Mas desses jogos aqui, quem você acha que pode aprontar uma baguncinha aqui? Olha, é difícil falar, porque assim, eu gostaria muito de ver o Steelers. Vencer o Bills, por exemplo, pela displicência do Bills com a bola e tudo mais. Mas você perdeu o melhor DL da Isso liga, foi muito impactante, né? isso é uma coisa que muda muito o jogo, né? Então, assim, sem o TJ Watt para esse jogo, e outro, o Steelers é seed 7. Desde que existem os seed 7 agora 3 ou 4 anos, eu não tenho aqui. 4 temporadas, se eu não estou enganado. Acho que essa é a quarta, né? Foram 3 e essa é a Isso, quarta temporada. Até isso. hoje, nenhum Perfeito. seed 7 venceu um jogo de wild Nem card. sequer venceu, né? É Nem verdade. sequer venceu, exatamente. E tem campeões do Super Bowl, na verdade, até hoje, que venceu o Super Bowl, que é o Steelers em 2010. Foi o último classificado aí. Mas, assim, desde o Seed 7 não tem. É. E olhar esses confrontos de Seed 7, eu acho que não vai ter isso dessa vez, sabe? Packers venceu o Cowboys, eu acho que aqui vai ser realmente assim, quem tem a melhor campanha vai vencer em todos os jogos. Porque, né, é a lógica, Sim. mas é aquilo que fala, o jogo é jogado, por exemplo, o Texans contra o Browns, a defesa do Browns é muito forte, Isso é né? verdade. Como Então que vai assim, responder o CJ Stroud também, né? A sua então assim, primeira ó, pós-temporada.
Então assim, entre os jogos, todos os jogos, eu vejo dos 6 jogos que tem, eu acho que tem um jogo que, independente de quem vence, não é zebra, que é Lions e Rams, que talvez sejam os times mais equivalentes Parelhos. aí. Sim. É, tem uma pressão também, porque um quarterback era do outro e aquela coisa, Isso, também é uma outra história, né? que também A é uma outra troca história, mas envolvida, assim, trocar os quarterbacks. obviamente o Lions tem uma campanha melhor, é o favorito, mas assim, é o favorito pela menor diferença entre os outros jogos, né? Tipo, o Bills é muito mais favorito que os Steelers, o Browns é muito mais favorito que o Texans, é, Chiefs e Dolphins, o Chiefs é favorito, porque o Dolphins não tá jogando em casa, Sim. isso mudou muito. É, com certeza. Daí também o confronto não seria esse, né? O confronto também não seria esse. Sim, sim, sim. Se o Dolphins tivesse E ano vencido. passado Aí, teria jogado contra os Steelers, né? E os Bills jogariam exatamente. E contra. aí os Bills iriam para Kansas, exatamente. Então, Isso, assim, isso também exatamente. muda, né? Sim. Cowboys e Packers, vai ser em Dallas o jogo. E Eagles e Bucks, talvez aqui more um perigo, porque afinal de contas o Eagles perdeu vários jogos seguidos, né? Sim. A fase é péssima, né? Essa é a verdade. Exatamente, a fase é péssima, lógico. Nessa última semana, vamos descontar que eles também tiraram o pé completamente, né? Afinal de contas, é, o Cowboys tinha que perder, eles tinham que vencer para ganhar a divisão, para correr o risco de jogar em casa e talvez eles perderem o jogo mesmo, não perderem, mas não se classificarem em primeiro na divisão, traria esse jogo contra os Bucks, né? Talvez jogar contra os Bucks seja melhor do que jogar contra o Green Bay, né? Então, talvez não é tão Olha, ruim essa campanha, né? sim, perfeitamente colocado. Aqui desses jogos aqui, obviamente, né, a gente poderia falar das equipes melhores classificadas e seria lógico a gente falar que eles passariam, né? Mas eu acho que aqui, entre Texans e Browns, eu acho que os Browns vencem. Aqui eu acho que é a equipe melhor classificada, né? Embora o Texans jogue em casa, porque venceram a divisão. Então aqui na verdade seria o contrário, né? Porque Texas é número 4 e Browns é número 5, mas a campanha de Cleveland é melhor, né? Tem 10, 11, 5, né? Se eu não me engano. 11-5. E Texans teve 9, 7, né? Então a AFC Sul aí acabou dando uma derradeira aqui. Então para mim Browns vence aqui. Chiefs e Dolphins, eu acho que esse fator do tempo vai ser muito pesado para Miami. Eu gostaria de acreditar que Miami poderia aprontar aqui, acho que seria legal. E eu até acho que as condições, né, se a gente for olhar, talvez é o momento mais fraco que a gente viu de Kansas City nos últimos anos, né? Que uma defesa que, ok, contra o passe tem jogado muito bem, mas o ataque tem muitos problemas, muitos drops, né? Falta de confiança ofensiva, o jogo terrestre não é tão bem desenvolvido assim, então eu acho que se Miami conseguir encaixar um jogo bom, pode aprontar, embora acho que esse clima aí possa afetar bastante, porque o jogo terrestre de Miami ele é bom, mas ele também é muito envolvido com o passe, né? A gente vê que o Raheem Mostert e o Devon Achane, né, que são os running backs aí da equipe, eles são bem envolvidos também no passe, gostam de receber aqueles, né, as jardas totais são tão boas, mas as jardas terrestres em específico não são tão elevadas assim, embora também seja uma equipe muito competente pelo chão. Então, vamos ver. Eu acho que Kansas City ainda deve passar. Bills e Steelers aqui acho que o favoritismo é para Buffalo, não tem nem como dizer muita coisa, porque é uma equipe que vem jogando melhor. Os Steelers também achou a sua fórmula com o Mason Rudolph, né? Uma opção aí do. Meu Deus, me fugiu o nome do técnico. Mike Rapaz. Tomlin, Mike Tomlin, obrigado. que Obrigado inclusive pelo. agora é o técnico com mais tempo no cargo, né? Exatamente, né? Depois a gente vai falar da dança das cadeiras dos técnicos da NFL, porque teve muita movimentação. Mas aqui, obviamente, Buffalo é o grande favorito aí. Embora o Mike Tomlin escolheu por não colocar o Kenny Pickett, né? Que estava disponível, teoricamente, estaria disponível para jogar. Né, ele acabou optando por jogar com o Mason Rudolph, que conseguiu engatar uma sequência legal em Pittsburgh, né? Umas vitórias aí que acabaram classificando a equipe, mas ainda acho que não vai ser o suficiente para poder vencer Buffalo, ainda mais que joga em casa, né? Então tem esse fator da torcida que pode ser favorável. Cowboys e Packers, eu acho que aqui pode ter uma baguncinha aqui de Green Bay, tá? Eu tô botando um pouco de fé na equipe de Green Bay. Pode ser que caia por terra, porque a gente viu, acho que o grande problema de Green Bay tem sido a instabilidade, né? Joga muito bem em alguns jogos, mas joga muito mal em outros, né? Começou a temporada bem, depois teve uma sequência ruim, chegou a estar 3-6, né? Mas de lá para cá conseguiu vencer bastante jogos para poder pôr a equipe num ponto de classificação. Mas ainda assim, né? Dallas joga muito bem em casa, então acho que esse jogo aqui por ser em Dallas, né, deve ter uma pitada aí a favor de Dallas, né? E aqui Lions e Rams também acho que é um jogo que tudo pode acontecer. Mas eu tô achando que os Rams vão levar, tá? Acho que eles vão aprontar aqui em cima
dos Lions. Embora também acho que seria muito legal pra gente ver Detroit vencer, né? O Super Bowl do povo, com certeza, seria muito divertido, né? E para fechar aqui, Buccaneers e Philadelphia Eagles. Eu acho que os Bucks vão ganhar esse jogo, tá? Eu vou ser um pouco ousado aqui, porque não acho que seria loucura, porque Philadelphia vive um momento muito ruim. Óbvio que o elenco é muito melhor, mas Tampa Bay, quando acerta, acerta em cheio. A gente viu boas atuações. Se a gente vê aquele Baker Mayfield que a gente viu, né, que teve passer rating perfeito há 2, 3 semanas atrás, né? Jogo Isso. aéreo muito bom, fluindo. O jogo terrestre também tem peças para poder fluir. É uma equipe que pode surpreender aqui, tá? Não ficaria chocado se os Bucks vencessem, mas obviamente também é um jogo que pode bagunçar. Então, seguem aí os meus palpites aí para esses 6 jogos que teremos aí. Depois na semana seguinte teremos mais 4, né? 4 jogos aí. Depois as finais de conferências e o respectivo Super Bowl no dia 11 do 2, né? Ele que vai ter a apresentação do Usher no intervalo, né? Gostou da escolha? Uh-uh. Não. Não. Ah, o que eu vou dizer, né? Desde que eu acompanhei a NFL, eu acho que são poucos os Verdade, né? shows do intervalo que eu gosto, entendeu? Mas assim, para mim é o momento que eu vou lá, renovo o meu refil de cerveja, né? Faço uma outra pipoca, coloco no Exatamente. volume alto, assim, porque eu sei que aqui a turma aí gosta mesmo, e o show de intervalo é muito bom. Por exemplo, eu achei muito da hora o da Madonna, achei muito Verdade, legal, verdade. foi maravilhoso, embora eu não seja fã. Ah, mas enfim, eu vou esperar para ver, porque normalmente surpreende, né? Normalmente Sim, surpreende, sim. mas, por exemplo, esse é um artista que realmente eu não acompanho nem um pouco. Eu escutei algumas músicas justamente logo depois que anunciou, mas agora eu preciso ver o que vai acontecer, porque a gente está falando do Super Bowl, é o jogo mais assistido, né? O jogo esportivo mais assistido do mundo, né? Obviamente não Sim, ganha de uma Copa do Mundo e Olimpíadas, mas, enfim, vamos ver. Vamos ver. Eu acho que vai ser bom, é uma regra, né? Tem que ser bom. sim. Geralmente é, né? Você, Dificilmente você os não jogos pode decepcionar são no ruins, Super né? Bowl, né? Sim, perfeitamente. Perfeitamente colocado. Mas, enfim, eu não tenho muito a tecer a respeito do show do intervalo, infelizmente. Perfeito. Talvez depois a gente converse sobre. Não, bom também. Geralmente é um espetáculo à parte, né? Pra quem gosta da música, pra quem não gosta também fica só pelo show. E também para os não tão amantes assim da música também, aproveita esse intervalinho aí também pra encher a cerveja, né? Fazer a pipoquinha lá, fazer que nem você falou. Aquele script ele tá muito bem enquadrado também, sim. Obrigado. Bom, falamos então sobre os nossos joguinhos da semana que vem. Depois teremos, obviamente, falando sobre mais, né? Esperamos que seja de muita emoção, obviamente, né? Mais um outro assunto que a gente precisa tratar também, que foi um cenário atípico, foram as danças das cadeiras que aconteceram agora que a temporada se encerrou por completo, né? Tivemos movimentações históricas, né? Obviamente, a grande manchete seria a saída do Bill Belichick, né? Do comando dos Patriots, ele que tinha a maior duração como head coach na NFL, foram 24 temporadas apenas, né? 6 títulos de Super Bowl, 9 títulos de conferência da AFC, né? 17 de É, divisão. A lista vai longe aqui, a gente também não quer se estender muito, mas são 24 temporadas, né? Com o New England exatamente, né? Patriots, né? Exatamente. Então, pô, e das 6 Super 24, Bowls. 17 títulos, né? Um aproveitamento Isso, absurdo. isso Absurdo, mesmo. né? Mas tivemos esse, obviamente, que é a grande manchete, mas também outra mudança importante foi do Pete Carroll, né? Também que saiu como Inesperada, né? head inesperada, exato. Acho que essa pegou mais pessoas de surpresa, porque o Belichick, né, que ou não, os Patriots já vinham meio que estagnados há alguns anos, né? E acho que uma chacoalhada no elenco era meio que necessária, né, na organização, na matriz como um todo. Mas agora do Pete Carroll, acho que pegou o pessoal de surpresa, né? Ele que também ficou, se não me engano, 14 temporadas no comando, venceu o primeiro Super Bowl da franquia, também conseguiu os seus títulos de divisão aí, conseguiu ser muito também eficiente na sua passagem por lá. Mas, enfim, se puder completar a lista dos treinadores aí, as equipes que estão procurando, né, os seus treinadores, né, porque temos uma lista extensa, né, Eve? São 8 times da NFL que dispensaram os seus head coaches, né? A gente tá só olhando para os head coaches, não tá olhando para a coordenação, que senão a lista fica absolutamente muito extensa, né? Raiders dispensou Josh McDaniels, Chargers, o Stanley, uh, os Panthers, os Falcons, os Commanders, os Titans, Seahawks e Patriots. São 8 times, é muita gente trocando aqui, e a gente não pode deixar de falar, pelo menos que a gente não fala muito de college, quase nada, mas assim, Nick Saban saiu do Alabama. Isso também não Uma é uma menção coisa que estava honrosa, né? prevista.
E aí, só que o que eu achava do Belichick, eu achei assim, pô, 71 anos de idade, já fez tudo, é histórico, é Hall da Fama com certeza absoluta, não precisa esperar os anos aí para ganhar a jaqueta dourada, pode dar hoje já, Sim, né? agora. Já passa aqui e Mas pega. na coletiva de imprensa, o Mr. Kraft, ele fala, né, tipo assim, a gente vai continuar amando o Belichick por onde ele for, exceto quando ele jogar contra o nosso amado Patriots. Então, assim, deu a entender que eles romperam, assim, tipo, pô, acho que deu, é verdade, toca aí, obrigado por tudo. Uhum. Mas, assim, deu a entender que o Belichick vai continuar, né? Mas, ao contrário do Nick Saban, que anunciou a Teoricamente está aposentadoria, aposentado. já esfriando muita expectativa de achar que ele viria para a NFL, uma coisa que eu também nunca imaginei que fosse, assim como tem uma especulação muito grande sobre Jim Harbaugh, que é o irmão do John Harbaugh do Baltimore Ravens, que já treinou na NFL, foi para o Super Bowl, inclusive, Sim, com o os reforçados do 49ers. 49ers, Mas assim, não acho também que ele foi campeão agora com o Michigan pelo college, né, campeão nacional, 14 vitórias seguidas aí no ano, isso é um feito muito grandioso, mas também não acho que ele vai sair do college para ir para a NFL. Só que, enfim, 8 técnicos rodaram e ninguém contratou ninguém até agora, né? Perfeito. Então, assim, a Black Monday tá durando aí até quinta-feira, mas ninguém contratou ninguém até agora. Perfeito. Algum palpite? Bastante opções, bastante vagas, né? Só lembrando também que nem todos esses treinadores, né, foram demitidos da agora, nessa última semana, né? Tivemos Sim, alguns casos, né? O McDaniels foi na meia da temporada, o Staley foi também foi meio. depois daquela vitória vergonhosa lá para os Raiders, né? Isso mesmo. O Frank Reich também foi no meio da temporada, né? Mas agora nessa reta final aí tivemos o Rivera que foi demitido, o, Isso. o O Belichick, né? Que Vrabel, enfim, Mike Vrabel, verdade, né? Tennessee Titans, Mike Vrabel, né? Vrabel também. Mike Vrabel E o na Arthur semana. Smith, que Arthur foi Smith do agora Atlanta Falcons, né? E o nessa Belichick dos semana. Patriots. E o Pete Isso. Carroll, que a gente já também já comentou, do Seattle Seahawks, né? Olha, palpites, cara, eu não sei. Realmente eu confesso que eu não sei. Eu gostaria muito de ver um treinador bom na equipe de Los Angeles Chargers, né? Vou ser clubista aqui porque é meu time. E é um time bom que precisa E é um time bom. começar a jogar. Obviamente, quem esteve por lá não conseguiu dar jeito. Talvez o Belichick, não sei. Eu não sei se também tem muito apelo, porque assim, a equipe dos Chargers teoricamente é muito boa, mas você não vê muita especulação de técnicos querendo ir para lá. Então não sei se talvez tenha alguma questão ali por trás de dono que não, sabe? Porque não, se você é técnico, você tá querendo um começo novo, né? Estaria babando por uma vaga dessa, porque é um time muito talentoso, mas não parece que é uma equipe, né? Se você pega, por exemplo, as outras opções, Washington precisa passar por muita coisa, Tennessee também, né? Vai perder o Derrick Henry agora, né? Ele inclusive que deu a Inclusive, sua, ele deu tchau no jogo, né? exato, né? Ele deu uma despedida, ele falou com a torcida, né? Falou sobre a sua carreira e tal. Então realmente deu a entender que não vai jogar mais, né? Pela equipe de Tennessee. O contrato dele vence nessa intertemporada, né? Outro caso também que nós temos aí de jogador que provavelmente não vai ficar é o Russell Wilson, né? Que também foi para o banco, né? Causou uma grande polêmica nas últimas semanas aí e muito provavelmente não vai se manter em Denver, né? Provavelmente vai buscar uma outra equipe aí. Inclusive os Steelers emergiram como favorito aí a tentar contratá-lo nas últimas semanas, né? São apenas fofoca por enquanto, né? Mas Uhum. enfim, né? Acho que, cara, é tudo muito maluco. Eu confesso que eu não tenho palpite nenhum. Talvez gostaria de ver o Belichick nos Chargers, acho que seria legal, viu? Mas também não sei se o estilo dele encaixa com o tipo do time, né? Que é um time mais cascudo, assim tal. Mas quem sabe seja bom, não sei. Vamos ver, vamos guardar as cenas dos próximos capítulos aí. Você tem algum palpite? Porque eu realmente confesso que eu não consigo imaginar nada agora. Não, se a decisão fosse minha, eu traria de alguma forma Joe Burrow e Belichick. Por quê? Não sei, é um feeling. Mas isso não vai acontecer. Que o Bengals não, né? Passou por muitas lesões, inclusive teve uma campanha muito boa para não ir para os playoffs. É verdade. Mas eu gostaria muito de ver o Belichick, por exemplo, com o Justin Herbert, porque é um quarterback novo, é um quarterback muito bom. Não sei se ele é líder o suficiente, né? Pensando na era Tom Brady e Belichick, mas eu acho que seria uma combinação muito boa. Ou até mesmo o Pete Carroll nos Chargers seja uma boa. É, é. Porque o Pete Carroll já treinou um time na faculdade, USC. USC, exatamente, obrigado, Campeão né? nacional, acho que foi também. Época de Exatamente, Matt Leinart.
E é dali da mesma região, né? Então, assim, eu acho que talvez Sim, perfeito. combine muito com isso, sabe? Conhecer como funciona os lugares e tal. Então, talvez o Pete Carroll Sim. seja até uma escolha melhor. Mas agora, pensar que o Belichick nos Raiders, nos Panthers, nos Falcons, eu não Não tenho dá uma para opinião, imaginar, né? né? Não consigo imaginar, porque, assim, que nem você falou, são times que têm que passar por muita coisa aos nossos olhos, obviamente, que a gente Sim. não sabe, os caras são gênios, né? Os 32 técnicos são gênios, são caras fora da curva, mas, enfim, a gente vai ter que aguardar, porque é uma coisa muito louca, né? A gente tá falando de pelo menos 3 técnicos aqui com mais de 10 anos de casa que agora estão fora, assim, então é muito É, louco de pensar isso. sim, pois é. Então, eu acho que é um momento da NFL que a gente nunca viu para ter né, na Sim. história assim, tipo assim, não, os 3 técnicos aqui que têm capacidade para ir para o Hall da Fama agora não estão mais nos seus times e É. é complicado, é Só dois difícil. detalhes rapidinhos, né? Falando sobre o Nick Saban ficou 17 anos em Alabama, foram 7 títulos nacionais, né? E ele conseguiu criar uma dinastia na universidade, uma coisa acho que nunca vista antes, uma equipe se manter sempre no topo por muitos anos, né? Basicamente desde que ele chegou lá, a equipe sempre está ali entre os 4 ou 5 melhores ranqueados do país, o que é uma coisa rara. Você vê equipes que vão e vêm, mas assim, se manter por todo esse tempo realmente é uma coisa rara. Então, obviamente, isso desperta muito interesse das equipes da NFL. Só que é um cara que nem você falou, são 72 anos, né? Tanto ele quanto o Belichick têm a mesma idade, né? Por sinal, inclusive, né? O Nick Saban foi treinador na NFL, né? No Miami Dolphins, ele Foi, teve é sua isso, passagem, mas não deu muito certo, não conseguiu ter muito é. sucesso lá, muitos anos, até a década de 90, mas depois acabou saindo para ser treinador de Alabama e lá ele conseguiu construir um programa extremamente vencedor, mas diz ele que está se aposentando, então né, não sei se de fato vai ter uma tentativa de alguém persuadi-lo a ir para a NFL, até mesmo porque é uma coisa muito arriscada, uma dinâmica bem diferente, né? Um futebol americano universitário para o profissional, né? E outro Uhum, detalhe também rapidinho aqui, só sobre o Pete Carroll, né? Ele na verdade ele não foi desligado do Seattle Seahawks, né? Ele isso deixou o aí. cargo como técnico e ele vai continuar como se fosse um consultor, né? Um advisor, né? Como eles classificaram, então é como se ele fosse prestar uma consultoria, mas basicamente dá a entender que ele está encaminhando o seu INSS, né? Ele está querendo começar a aliviar suas responsabilidades, até porque 72 anos, né? Um cara que já teve uma trajetória muito vitoriosa, até mesmo lá no college football, que nem a gente falou, então obviamente também é um cara que já deve estar pensando já nos próximos passos aí da aposentadoria, né? Vamos ver, né? Porque até como o Tom Brady falou, né? Ele ainda não tinha na cabeça dele aposentado, mas fizeram uma festa de Fizeram uma aposentadoria. festa de aposentadoria, daí ele falou, "Não, agora deu, Ele né? falou, não, pô, é verdade, vocês estão fazendo a festa aqui, então é porque realmente não tem mais por que continuar conversando com o Dolphins, por exemplo, que era um time que ele estava É, conversando, né? pois é. Então não tem porquê. Então, cara, quem sabe a gente não veja mais esses caras, né? E aí fica as memórias, né? De Sim, tempos maravilhosos que a gente viu, porque afinal de contas a gente está falando de técnicos que venceram o Super Bowl numa época de elite altíssima, né? Então, né? Estão querendo tirar muitos coordenadores agora também, de alguns times do sim, Cowboys, sim. o Tem o Quinn Dan Quinn, também. né? Que já foi técnico, já É, foi pro Super Bowl com a Atlanta Falcons, né? Enfim, tem várias opções, né? O próprio do Houston Texans lá, me fugiu o nome. Demico Ryans, né? Foi coordenador isso, defensivo dos o Niners, uma Ryans. defesa muito boa. Chegou, teve um grande sucesso em Houston, então, obviamente, essas aberturas aí tendem a acontecer, né? E vamos ver se essas equipes aí vão conseguir aprontar, né? Inclusive, o coordenador, acho que defensivo dos Ravens, fez uma entrevista, se não me engano, foi para os Chargers. Não lembro agora se foi bem isso aí, mas também era um cara que estava cotado aí, porque fez um grande trabalho também esse ano. Enfim, possibilidades existem, a gente vai ter que aguardar aí para ver as cenas dos próximos capítulos. E chegamos então ao nosso fim, né? Desse nosso programa maravilhoso. Mais uma semana boa, muitas notícias acontecendo. Semana que vem, obviamente, estaremos aqui novamente para falar sobre esses resultados aqui que a gente teve. Eve, é com você. Quer deixar algum recado para a turma aí? Fica à vontade. Vamos reforçar aqui, eu quero reforçar os horários dos jogos aqui. Afinal de contas, a gente vai ter sábado, 6:30 da tarde. Eu tô num fuso diferente, tá? Foi mal. 6:30 da tarde a gente tem Texans e Browns. Acabando já, dá tempo de nada, porque às 9 horas começa Chiefs e Dolphins. E aí 10, no né? 10 sábado a horas. gente
10 horas, desculpa. E aí 10 horas no horário de domingo, Brasília, 9 horas de horário de Brasília. Sorriso, tá? Para quem não... Isso, Cuiabá aí, Exatamente, Cuiabá. Acho que Amazonas também, né? Manaus, Manaus, Manaus exatamente. também. Então tá bom. No domingo, às 3 horas da tarde, Bills e Steelers. E às 5h30 do domingo, Cowboys e Packers. E 6h30. às 6h30, ô gente. Por que eu tô falando os horários, né? E Lions e Rams às 10 horas da 10. noite. Às 10 horas da noite. E para fechar o final de semana. E na segunda-feira, Eagles e Buccaneers. E como o Ota falou, é um jogo que o óbvio não quer dizer que vai acontecer, né? Então, e uma coisa que eu queria frisar, Steelers e os Bucks são os times que eles não estão em top 10 em nenhuma estatística, né? Nem como defesa, nem como ataque, nem como special, nem como nada. É muito interessante, né? E um é quarto, o outro é sétimo seed. Mas enfim, complicadíssimo, assim, NFL Playoffs é maravilhoso, não tem o que falar. Pois é, a semana de wildcard é pra mim a mais especial da pós-temporada, porque temos, obviamente, mais azarões. E, cara, esse ano tá perfeito. As histórias estão todas formadas, já falamos sobre elas aí. Semana que vem, obviamente, vamos falar sobre tudo isso aí que aconteceu. Foi um prazer tê-los conosco, rapaziada. Tamo indo nessa. Semana que vem tamo de volta. É isso aí. Valeu e tchau, tchau. Até. Muy bueno.